Bom dia a todos e todas que estão aqui na Casa São Luís, hoje para essa roda de conversa, para falar um pouquinho sobre Alzheimer. Nós gostaríamos de dar boas-vindas a todos os que estão aqui, presencialmente, e aqueles também que estão online, assistindo hoje essa roda de conversa. Nós gostaríamos agora de convidar, o doutor Alexandre, que é o nosso doutor da Casa São Luís, para estar aqui com a gente. E nós gostaríamos também de convidar o doutor Ricardo Noves para estar aqui com a gente, compondo, E gostaríamos de agradecer em nome da presidente da casa, dona Maria Antônia, pela sua presença. Muito obrigada pela disponibilidade, tá bom? E a gente tem certeza que vai ser uma manhã muito proveitosa, vai ser uma manhã onde a gente vai estar aprendendo um pouco mais sobre esse tema tão importante, tá bom? Aproveitem. Um bate-papo mais informal, falando sobre essa dinâmica que acomete o paciente idoso. Aí eu vou passar a palavra para o doutor Ricardo, que ele possa fazer uma explanação a respeito da doença de Alzheimer, com a experiência que ele tem, e a gente vai poder trocar também um pouco da nossa experiência aqui na casa. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer Agradecer o convite, muito honrado, muito feliz de poder estar aqui nessa manhã para falar de um tema tão importante, E conheci a casa hoje, queria parabenizar a casa realmente extremamente bem montada, e a gente percebe que aqui existe um cuidado muito grande com os que aqui estão morando. Então, eu queria parabenizar a todos que participam disso. O tema que a gente vai falar hoje, que é a doença de Alzheimer, é um tema que está, digamos assim, na ordem do dia. Talvez seja a doença do terceiro milênio, as doenças neurodegenerativas, uma vez que a população está cada vez vivendo mais, atingindo idades mais avançadas, e isso acaba trazendo como consequência um aumento dessa incidência de processos neurodegenerativos. A gente calcula que hoje no Brasil a gente deve ter em torno de 2 milhões de pacientes com diagnóstico de demência, sendo que a doença de Alzheimer representa aí 60% a 70% desses casos. Então, de fato, é de longe a forma mais comum de demência. E existe uma projeção que no ano de 2050, que não é tão longe, que há menos de 3 décadas, esse número já possa estar na casa de 6 milhões. Então, qualquer doença que pode, em menos de 30 anos, aumentar em 200% a sua incidência, a sua prevalência, isso é um sinal de alerta importante. A gente pode dizer que a gente está vivendo uma epidemia de demência, É um quadro que cada vez se torna mais frequente. Foi criado uma pergunta, um tema para essa apresentação, se o Alzheimer é uma doença hereditária, E essa pergunta ela tem uma resposta que é sim e não, Você tem uma forma hereditária, uma forma autossômica dominante ligada a alguns genes que gera alteração das proteínas precursoras do amiloide, mas isso representa em torno de 5% apenas dos casos, são casos de Alzheimer familiar, e esses casos são casos que começam a ter os sintomas de forma mais precoce, metade deles antes dos 65 anos. E esses são casos que a gente acaba não tendo muito como prevenir, são casos que geneticamente a pessoa acaba tendo de fato essa predisposição, mas a grande maioria dos casos de Alzheimer é da forma esporádica, que vai ocorrer ao longo do envelhecimento, e nesse particular, nesse grupo de pacientes, a gente consegue ter medidas que reduzem a chance da pessoa poder desenvolver essa enfermidade.
Para vocês terem uma ideia como vai crescendo a chance da pessoa ter Alzheimer, entre os 65 e 75 anos, na população você deve ter 3% das pessoas com quadro demencial. Entre 75 e 85 isso já pula para 17%. E acima de 85 anos isso já vai próximo a 40%, 35% a 40%. Então, não resta dúvida que o maior fator de risco para ter um quadro demencial, um quadro neurodegenerativo, é envelhecer. A gente está numa roda de conversa, eu vou falando aspectos sobre a doença, mas fique à vontade para em algum momento trazer questionamentos, trazer dúvidas. Se eu falei alguma coisa que trouxe algum tipo de questão, vocês, por favor, podem trazer isso para a nossa conversa. O doutor Alexandre também, por favor, qualquer intervenção, fique à vontade. Então, tendo já essa ideia da importância do quadro, né, dos números que trazem a incidência dessa condição, e se a gente também entender que, além da população estar vivendo mais, então a gente vai ter essa projeção de mais casos, a gente também está tendo um achatamento da população mais jovem, né? As taxas de natalidade estão progressivamente caindo. Então, antigamente a gente tinha uma pirâmide com uma base muito larga da população jovem e a população idosa representava um percentual pequeno. Então, você tinha muita gente que produzia e sustentava essas pessoas que estavam nesse final de vida necessitando de cuidados. Hoje em dia, essa pirâmide está muito mais achatada, né? Essa população acima dos 65 anos já está aí representando 20% a 25% das pessoas. Então, cada vez vai ser mais difícil a gente ter pessoas produzindo para poder tomar conta disso. Então, cada vez mais instituições como essa serão fundamentais para a ajuda no cuidado dessas pessoas, né? E cada vez mais será importante a população entender o que pode fazer no decorrer da sua vida para reduzir a chance de ter um problema desse no futuro. Acho que tem uma pergunta ali a ser feita. Mediante um diagnóstico precoce, existe alguma chance de tratamento para regredir a doença? Sua pergunta é muito boa e a gente vai chegar na evolução do nossa exposição, falar sobre diagnóstico precoce, que isso é uma coisa que está na ordem do dia também. A gente tem hoje capacidade de alguns testes que facilitam a gente entender para onde aquele paciente começa a ter alguma falha de memória, se ele tem chance realmente de caminhar para um quadro demencial. E vamos falar de tratamento. E se tem também alguma chance de diagnóstico errado, porque assim, eu vejo muito idoso, porque eu sou esposa de médico e a gente faz acompanhamento do domiciliar, muita gente que já diz que está diagnosticada e às vezes nem é aquilo, né? Sim. O diagnóstico de Alzheimer vai ser montado, né? Ele não é um diagnóstico que você faz de cara. Você tem que passar por testagens, tem que excluir outros diagnósticos, excluir outras formas de doenças neurodegenerativas. Isso, a característica clínica do Alzheimer ela é mais ou menos estabelecida, então você consegue fazer essa diferenciação. E diagnóstico, às vezes, você pode mudar no decorrer da evolução. Você pode entender que aquilo parecia um processo de Alzheimer e se apresenta de uma outra maneira depois. Quanto se a gente tem hoje algum tratamento, uma vez diagnosticado, que mude de fato a evolução da doença, a gente está começando a ter alguns remédios que prometem poder fazer alguma coisa nesse sentido e temos medicações que já existem que melhoram por algum momento o funcionamento cognitivo. Mas não há ainda como você frear totalmente e regredir aquele processo uma vez iniciado. Mas a gente imagina que os estudos, as pesquisas estão chegando cada vez mais perto da real causa, do que realmente acontece nos neurônios desses pacientes que vão levando àquela perda neuronal. Então, já falando um pouco disso, o Alzheimer e a maioria dos processos degenerativos hoje estão muito ligados a alterações de proteínas, né? A gente tem proteínas nas membranas das células, dentro das células neuronais, que tem o seu funcionamento normal. E, por alguma razão, você começa a ter uma alteração do formato dessas proteínas, da composição dessas proteínas, alterando o funcionamento daquela célula. Isso acaba produzindo uma proteína normal. Essa proteína normal, a gente tem a beta-amiloide como um marcador mais importante disso, começa a se acumular naquele meio celular e extracelular,
e dificultando as sinapses. O que são as sinapses? O neurônio conversa com o outro através dessas sinapses e através da liberação de neurotransmissores. No caso da doença de Alzheimer, esses neurônios que são acometidos são neurônios colinérgicos, então eles produzem um neurotransmissor chamado acetilcolina, que é fundamental no funcionamento de memória, de atenção, das funções cognitivas. Com essa beta-amiloide ali presente naquele meio, essas sinapses começam a não acontecer da forma adequada e esses neurônios começam a atrofiar e morrer. Então a pessoa perde essa população neuronal e aí começam os sintomas da doença. O que a gente tem de tratamento hoje são remédios que tentam aumentar a ação da acetilcolina ainda produzida por esses neurônios. Então você deixa aquela acetilcolina, apesar de estar em menor produção, mais tempo disponível nessa fenda sináptica para que você ainda continue tendo um funcionamento razoavelmente adequado. Mas com o passar do tempo, com a perda neuronal, esses remédios passam realmente a não conseguir mais ter algum efeito clínico objetivo. Os tratamentos que estão já aprovados, alguns remédios, que são os anticorpos monoclonais, eles estão agora tendo como alvo o beta-amiloide, tentar fazer com que esse beta-amiloide não seja depositado nesse meio, com isso permitindo que não haja a perda neuronal. Então a gente começou o tratamento no neurotransmissor, né, acetilcolina, está caminhando agora para a questão do beta-amiloide, mas a gente já entende que o beta-amiloide não é a causa da doença, já é uma consequência do processo que se iniciou antes em outras proteínas, né? A proteína tal, que é a proteína que, quando alterada, acaba gerando todo esse processo. Então a gente imagina que o tratamento vai caminhar até chegar de fato em alguma coisa que impeça esse primeiro processo que gera o erro proteico e o acúmulo dessa proteína beta-amiloide, gerando assim os sintomas da doença. E que sintomas são estes? Vamos falar um pouco de como é que a gente começa a desconfiar de que alguém possa estar desenvolvendo um quadro demencial. E aí que é interessante um ponto que a gente traz, que existem sintomas que não são especificamente de memória, mas que podem preceder esses sintomas mais importantes e já poderiam ser uma pista daquilo poder um dia virar um processo demencial de fato. E são sintomas de natureza emocional, especialmente depressão. Depressão em pacientes mais idosos que nunca tiveram depressão no decorrer da sua vida. A depressão é uma doença cada vez mais sabidamente orgânica, né? A pessoa que nasce predisposta a isso vai ter depressão no decorrer da vida, vai tratar com antidepressivos, mas uma pessoa que nunca teve quadro de depressão, de repente começa a ficar mais quieto, começa a participar menos das coisas, começa a não querer ir em programas que ele gostava de ir, muda um pouco o seu comportamento, um pouco mais impaciente. Então essa pessoa pode ser só uma depressão, você pode ter depressão no idoso, mas pode já ser um processo demencial em que o sintoma inicial é depressão. E isso é importante ter em mente, porque se você ficar tratando só a depressão, é importante tratar a depressão, isso vai ajudar o paciente, mas se você começar a fazer alguns testes em paralelo, tanto testes cognitivos, quanto exames de imagem, avaliações outras, e tentar ver se isso pode ser uma forma precoce de um quadro inicial, você, na teoria, se os remédios que estão sendo lançados agora vai impedir o depósito de beta-amiloide, quanto mais cedo você impedir esse depósito, mais chance você tem de ter um bom sucesso no tratamento. Além das orientações outras, o tratamento do Alzheimer não é só remédio, outras orientações que você vai fazer para o paciente, para os familiares, para que aquilo não cause tanto impacto. Então, eu trago esse dado como alerta: mudança de comportamento, mudança de humor de uma pessoa que não tem esse histórico no decorrer da vida, deve ser sempre chamar a atenção e ficar atento quanto a isso. Passando para os sintomas já mais cognitivos, né, onde a pessoa começa realmente a perder um pouco aquela memória recente, começa a esquecer algumas coisas, começa a marcar um compromisso e não lembrar que tinha aquele compromisso marcado. Às vezes tem um caminho que ela faz normalmente de casa para o trabalho, para a casa de algum parente, começa a ter um pouco de dificuldade de encontrar o trajeto correto, se perde um pouco, liga, como é que é mesmo que a gente pega aqui, qual é o ônibus mesmo que a gente tem que pegar para tal lugar? Então umas falhazinhas assim na sua gestão do dia a dia
já podem ser o início de um processo inicial na fase inicial. Ricardo, você falou desses sintomas que são precursores, né? Tem uma relação também com a perda auditiva. A perda auditiva ela pode ser um fator, um chamamento de alerta para possível adoecimento, né? Possível desenvolvimento de doença de Alzheimer. Isso que você está falando é bem importante e entra na questão da prevenção, que a gente também vai abordar isso. Dá para prevenir Alzheimer? A gente acha que não, né? A gente acha que o Alzheimer é uma condenação, né? Não. A gente pode prevenir, a gente pode reduzir a nossa chance de Alzheimer. A audição é um fator fundamental e visão também. Cirurgia de catarata reduz a chance de você ter Alzheimer. Então, operar catarata, ter audição, são estímulos, né? O nosso cérebro vive de estímulos. O nosso cérebro é plástico, ele atende a demanda que a gente faz a ele. Então, um dos segredos de você manter seu cérebro ativo é estar sempre produzindo. Quando eu digo produzindo, assim, sendo curioso, querendo aprender coisas novas, não se considerar já sem muita coisa a fazer. Às vezes a gente fala aprender a tocar um instrumento, aprender uma língua nova, fazer um curso diferente, aprender fotografia, estudar coisas que a pessoa quando chega na determinada idade, que se aposenta, né, termina o trabalho, ela passa a ter mais tempo, né? E às vezes esse tempo passa a não ser bem utilizado, a pessoa fica naquela rotina convencional de dia a dia, acorda, se alimenta, vai dormir, e o cérebro dessa pessoa entende que não precisa trabalhar mais. Então você tem que sempre não deixar o seu cérebro ter essa impressão. Uma sugestão que eu tenho é assim, tenha sempre uma novidade para contar. Quando você encontrar alguém, tenha sempre uma novidade para contar, alguma coisa que você fez, alguma coisa que você descobriu, algum filme que você viu, algum livro que você leu, algum grupo musical que você descobriu, alguma atividade que você começou a fazer, né? Jogar dominó, jogar carta, dança é uma coisa que ajuda muito, tem questão de ritmo, de passo, decorar, coreografia, então tudo isso são estímulos. Para você ter uma ideia, uma pessoa que toca violão profissionalmente, se você fizer uma ressonância dessa pessoa e medir a área responsável pela mão, ela é em média 2 vezes maior da área responsável da mão das pessoas que não têm essa habilidade manual tão grande, mostrando que o cérebro atende a demanda quando ele é estimulado. Então existe hoje um conceito de reserva cognitiva, né? Quanto mais reserva cognitiva você tiver, então quanto mais você estiver produzindo, aprendendo coisas novas, conviver é fundamental. Estar com pessoas, estar com amigos, estar com familiares, evitar ficar muito isolado, né? E a gente aí vê como a pandemia foi ruim para esse grupo de pessoas, né? Impôs um isolamento muito grande e isso vai trazer um impacto. A gente certamente vai ter aumento da incidência de quadros assim, por conta desse isolamento que a pandemia trouxe. Mas então conviver, estar produzindo, criar essa reserva cognitiva faz com que, se por alguma razão começar a se desenvolver alguma coisa naquele sentido das alterações proteicas, você vai ter mais neurônios na função que você precisa, tornando o impacto da doença menor. Então, você até pode desenvolver o Alzheimer, mas isso vai ter um curso muito mais insidioso, com muito menos impacto. E outra coisa que é fundamental é atividade física. Isso hoje é sabidamente um fator protetor de doença neurodegenerativa. Ela deve ser feita antes do processo, né, de preferência, e uma vez diagnosticado, estimular o paciente a fazer atividade física regular é tratamento. Você muda a maneira que a doença vai evoluir. Você pega pessoas que se exercitam e não se exercitam com a mesma doença, a evolução do grupo que se exercita é muito mais branda, muito mais leve. O exercício faz tudo que a medicina ortomolecular, que tem uma teoria fantástica, tenta fazer, que é tirar os radicais livres, limpar do organismo essas substâncias que são oxidantes, além de você desenvolver novas áreas do cérebro, você amplia áreas do cérebro que estão ali sendo estimuladas pelo exercício. E como exercício é tratamento, tudo tem dose. Exercício demais, quando a gente vê pessoas que estão indo à academia, passam 4 horas e tomando remédios estimulantes, hormônio para fazer exercício, isso passa a ser ruim. Então, exercício na dose certa, aquele exercício com atividade 45, 50 minutos, 3, 4 vezes por semana, atividades aeróbicas, atividades também de jogos mesmo, né? Fazer alguma atividade tipo tênis, corrida, natação, tudo isso
aumenta muito a capacidade do cérebro em ter mais capacidade cognitiva, ter mais reserva cognitiva e sofrer menos impacto dessas doenças neurodegenerativas. Outra coisa fundamental, uma vez que esses neurônios são irrigados pela nossa corrente sanguínea, é você ter um sangue com bons valores de açúcar, de colesterol. Pressão alta é um fator que piora essa vascularização dos neurônios. Então, se você tem mau controle desses índices, você trata mal esses neurônios têm mais chance de ficar doentes. Você tem as demências que são vasculares de origem, né, que você contém de fato isquemia, né, quando você tem obstrução dos vasos, mas além da demência vascular, um sangue que tenha açúcar alto, colesterol alto, um sangue que chega com a pressão elevada no cérebro, vai tornar esses neurônios mais suscetíveis a esses processos degenerativos, né? O neurônio precisa de açúcar para funcionar e oxigênio. Então, quando o açúcar está alto na corrente sanguínea, significa que ele não está conseguindo entrar para dentro da célula. Então, a célula está com pouco açúcar, por isso que o açúcar está alto na corrente sanguínea. Então, tratar o açúcar é fundamental. E isso, paciente com Alzheimer e diabético, se o diabetes está descompensado, ele tem uma piora que evolui muito mais rápido. Então, é fundamental ter essa avaliação periódica, tratar, né? Aí vai também a questão do exercício, a questão da boa alimentação. Tabagismo também certamente agrava muito essas condições, porque você vai piorar a parte circulatória. Em relação ao álcool, tem uma questão que é delicada, porque o consumo de doses moderadas, baixas de álcool diário, parecem ser protetoras de processos degenerativos. Mas, diante do que o álcool pode fazer em pessoas propensas à dependência, ao etilismo, você usar isso como uma estratégia não vale a pena. O benefício é muito pequeno frente ao risco de você chegar para alguém e você tem que começar a consumir uma quantidade moderada de álcool por dia. Porque a quantidade é pequena mesmo, né? Pegando o exemplo da garrafa de vinho, seria 1/6 da garrafa de vinho por dia. Esse é menos do que uma taça. A pessoa não vai fazer isso, ela vai tomar um pouco mais. Esse pouco mais já passa a ser ruim. Então a gente não orienta, mas sabe-se que esse consumo moderado poderia ser protetor, mas todo o risco envolvido na questão do consumo de álcool não faz isso poder ser uma estratégia de fato adotada. Então, entender que ter um acompanhamento clínico regular, anual, aquele check-up, exames de sangue, avaliação, pressão arterial, fazer atividade física, manter-se produzindo, né, manter-se convivendo, conhecendo coisas, fazendo atividades também de lazer, né, ter o seu momento que você... Uma das coisas que eu falo sempre assim, uma das coisas que mais faz bem ao cérebro é aquela noite que você vai dormir sabendo que no dia seguinte tem uma coisa que você gosta muito de fazer. A gente, quando criança, é o nosso aniversário. A criança que dorme na véspera do aniversário, o cérebro daquela criança naquela noite está produzindo tanta coisa boa, tanto bom neurotransmissor, aquilo aumenta muito a capacidade nossa de neuronal. Então, crie alguma atividade que traga para você isso. Tem uma vez por semana alguma coisa que você, quando vai dormir, fala, bom, hoje vou dormir tranquilo, que amanhã é aquele dia que eu vou fazer essa atividade. Pode ser uma cavalgada, sair com amigos, né? Ter esse hábito de ter bons programas é fundamental. E, assim, a gente mora numa cidade que oferece opções de lazer que são gratuitas, né? Ir à praia, andar pelo calçadão, visitar um parque. Então, assim, não é questão de você, tem que ser uma coisa que você vai gastar muito para fazer. Não. Atividades simples, mas que isso tem que ser rotina, né? O nosso cérebro, ele tem o poder do hábito. Ele se habitua a coisas. Se a gente cria hábito, ele começa a funcionar nesse hábito. Por isso que quando o hábito é não fazer nada, ele se habitua a não fazer nada. Então, se a pessoa, uma segunda-feira é a mesma do que um sábado, um dia igual para ele, sábado ou segunda, ele acorda, vê umas coisinhas, come, vai dormir, o cérebro dele se habituou que não tem nada a mais a produzir. Isso vai aumentar a chance de começar um processo demencial. Então a gente tem que criar hábitos bons, né? Isso, quando a gente começa a fazer atividade física, a gente percebe isso. No início é difícil, depois a gente começa a sentir falta, né? Quando a gente não conseguiu fazer o exercício, o organismo sente falta daquele bom hábito que a gente criou. Temos uma pergunta aqui do pessoal que está assistindo online. Pois não. Quem tem problemas com o sono,
tem tendência a ter EA? Ótima pergunta, e é uma coisa que até eu tinha para falar e passar. O sono é uma questão realmente fundamental. Tá? A gente dorme 1/3 da nossa vida, né? Então, certamente é importante que esse sono seja de qualidade. Existe uma doença chamada apneia do sono, que ela é muito subdiagnosticada. É muito mais comum do que a gente imagina. E, quando você tem apneia do sono, você dorme em quantidade, mas não em qualidade. Você não repousa da maneira que você tem que repousar. E isso causa muito dano, né? Tanto dano físico mesmo, tem maior risco de pressão alta e tudo, quanto dano neurológico, dano cerebral. Então, se você começa a notar que você tem muito sono durante o dia, né? Alguns exemplos são bem típicos para quem dirige, parou no sinal vermelho e cochila, acorda com o carro de trás buzinando, não consegue ver um filme inteiro, você dorme no meio do filme. Vai ao cinema, antes do filme começar, já está dormindo. Essa sonolência diurna excessiva é um alerta que você pode estar dormindo mal à noite. Então, existem exames que fazem essa verificação, a polissonografia, diagnosticado, você tem como tratar e certamente vai melhorar a sua qualidade de vida. E às vezes a pessoa tem insônia mesmo, ligada a não conseguir dormir, ligada à ansiedade, depressão, e aí você tem que procurar os profissionais que vão tratar de forma adequada. Evitar a automedicação, né? Às vezes você tem, eu conheço uma pessoa que toma esse remédio comigo, vou começar a tomar, e fica tomando, e às vezes você está fazendo de forma errada essa correção. Mas é fundamental sim a qualidade de sono, é um dos fatores que a gente tem que também entender no dia a dia nosso, se está de fato adequado, se a gente está tendo repouso adequado, se a gente acorda se sentindo de fato repousado, se a gente consegue, isso permite que a gente tenha um dia de maior qualidade, a gente consiga fazer a nossa atividade de forma com mais qualidade. Falando um pouco então de tratamento medicamentoso, o que a gente tem disponível hoje, já usando já há bastante tempo, são os medicamentos que vão aumentar a ação da acetilcolina, que é aquele neurotransmissor que participa das funções cognitivas. A gente tem 3 drogas no nosso meio, a rivastirimina, a galantamina e a donepezila, as 3 em igual eficácia, então você vai optar por uma delas e tem que ser usada. Quanto mais cedo usar, melhor é o desempenho cognitivo dessa pessoa. Você pode frear um pouco a velocidade de progressão, não interromper, mas diminuir um pouco aquela curva de declínio cognitivo. São remédios que você tem que tentar chegar na dose máxima o mais precoce possível. Então faz uma dose de adaptação e vai aumentando a dosagem até chegar na dose máxima que o paciente tolere. E você tem também a memantina, que é um remédio que vai agir de uma outra maneira, mas também funcionando um pouco nessa questão de modulação dos neurotransmissores. Outra coisa medicamentosa que a gente vai fazer são tratar os distúrbios que podem vir junto com o quadro cognitivo, que são distúrbios comportamentais, né? No caso do Alzheimer, são distúrbios que costumam ser um pouco mais tardios. O paciente com Alzheimer ele costuma demorar a ter alucinações, ficar agressivos, né? Mas, uma vez estando presente, as medicações antipsicóticas, antidepressivas, são também ferramentas que precisam ser usadas para facilitar o tratamento daquela condição. E aí, voltando a falar dos medicamentos que estão chegando, né, que são os anticorpos monoclonais, a gente já tem os 3 aprovados para uso, são os remédios que atuam na proteína beta-amiloide. E você já consegue mostrar que, de fato, usando esses remédios, você reduz a presença da proteína beta-amiloide. O que ainda não está se conseguindo provar de forma em paralelo, quanto você reduz de proteína beta-amiloide e quanto você melhora clinicamente o paciente. Mas, com o avanço do diagnóstico precoce, usando cada vez mais cedo, a gente já tem trabalhos mostrando uma melhora clínica também ocorrendo. Esses remédios têm um efeito colateral que tem sido visto, um efeito colateral que pode ser perigoso, que são hemorragias que ocorrem por conta desse processo inflamatório que esses anticorpos geram ali naquela região. Então, a monitorização desse efeito colateral também é importante. Tem uma pergunta lá para ser feita? Em relação à perda das proteínas, que já foi provado nos seus estudos, as pessoas que são usuárias de drogas, nós sabemos que os neurônios, devido a esse uso, vão sendo limitados. Mesmo dependendo da idade, sendo bem novo e uma pessoa muito usuária de entorpecente, pode ativar
na verdade,